Começou. Boa noite. Nosso trabalho vai falar sobre a perícia contábil aplicada aos processos judiciais do sistema financeiro da habitação. Sumário. Introdução, definição de perícia, definição de perito, objetos da perícia, necessidade do perito, definição do sistema financeiro, análise de caso, sistemas de amortização, plano de equivalência patrimonial, laudo, parecer, definição e aspecto e conclusão. Perícia contábil e sistema financeiro da habitação. A perícia contábil tem o patrimônio sendo objeto de um processo no qual é necessário um especialista para analisar a veracidade dos fatos ocorridos e, através do lado pericial, auxiliar o juiz a elucidar o litígio em questão. O sistema financeiro da habitação surgiu com o propósito de proporcionar a construção e aquisição da casa própria, e assim estimular a indústria da construção civil. A ideia inicial era simples e prática. Os recursos para financiamento eram captados através da associação de poupanças e empréstimos. Os imóveis, depois de prontos, eram comercializados com correção monetária sobre o financiamento, fazendo assim com que esse recurso voltasse e fosse utilizado para novos financiamentos. Porém, à medida que o contexto econômico e as crises políticas governamentais foram acontecendo, implicou em um desajuste nas relações contratuais, levando ao descompasso entre a correção das prestações mensais, que não acompanhava o aumento salarial, trazendo uma dívida impagável, levando os mutuários a recorrer à justiça e pedir a revisão das cláusulas contratuais. É nesse cenário que a perícia contábil atua, elucidando a lide exposta. Definição de perícia. Perícia caracteriza-se como o conhecimento e experiência das coisas, que tem a função pericial, sendo aquela pela qual uma pessoa conhecedora e experiente em certas matérias e assunto examina as coisas e os fatos, reportando a autenticidade e opinião sobre as causas, essências e efeito da matéria examinada. Entende-se a definição de perícia como um conjunto de procedimentos técnicos e científicos, utilizados por um profissional experiente e conhecedor da matéria pertinente, para a justa solução dos litígios. O objeto da perícia contábil são situações, coisas ou fatos, oriundas das relações, efeitos e haveres, que fluem do patrimônio de quaisquer entidades. A perícia é distinguida pela sua finalidade e seu ambiente de atuação. Ela é classificada em 4 tipos. Perícia judicial. São perícias realizadas no âmbito da esfera judicial, onde o juiz exerce o poder jurisdicional e tem origem da necessidade em solucionar litígio por meio de provas apresentadas no laudo pericial. O perito auxiliará o magistrado com seus conhecimentos técnicos e científicos para os esclarecimentos de fatos pertinentes, a ciência contábil ou a liquidação de sentença. Perícia semijudicial é a perícia realizada dentro do aparato institucional do Estado, mas fora do poder judiciário. Pode ser subdividida em policial, parlamentar e administrativo-tributária, onde esses têm poder jurisdicional relativo, obedecendo às regras legais e regimentais. Perícia extrajudicial. A perícia extrajudicial é feita por solicitação das partes, quando há necessidade de esclarecimento de assuntos técnicos em matérias conhecidas, sendo necessária a intervenção de um profissional contábil. Isso ocorre quando as pessoas em litígio não estabelecem acordo, sendo assim necessária a contratação de um perito contador, que tenha conhecimento da matéria específica, com o intuito de evitar que venha envolver o poder judiciário. Perícia arbitral. A perícia arbitral é a perícia realizada no juízo arbitral, instância decisória, criada pela vontade das partes. Tem características de atuar parcialmente como judicial e extrajudicial fosse. Subdivide-se em probante e decisória, segundo se destine a funcionar como meio de prova do juízo arbitral, como subsidiadora da convicção do árbitro, ou ela a própria. Definição de perito. Perito é um profissional responsável, habilitado, legal, cultural e intelectualmente, que revela atos e fatos entranhados no patrimônio. Ele também exerce virtudes morais e éticas, com total compromisso com a verdade. Perito contador. O perito contador
Para estar apto a esta função, precisa ter um conjunto de qualidades que são capacidade legal, que é o título de bacharel em ciências contábeis com seu registro ativo no CRC, capacidade profissional, onde está caracterizada por conhecimento teórico e prático de contabilidade, experiência profissional, conhecimento geral, perspicácia, índole criativa e intuitiva, entre outros, capacidade ética, que estabelece o Código de Ética Profissional do Contador e a norma do Conselho Federal de Contabilidade. E, por último, a capacidade moral. E, por último, a capacidade moral que corresponde às atitudes pessoais do profissional. Perito assistente técnico. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, os procedimentos aplicados são iguais tanto para o perito nomeado quanto para o perito assistente, que é indicado pelas partes, do ponto de vista processual. O perito contábil e o assistente técnico são profissionais de nível universitário, devidamente registrado no CRC. O perito será nomeado pelo magistrado, o qual também fixa o prazo para a conclusão do laudo, conforme determina o artigo 421 do CPC. Já o assistente técnico é indicado pelos litigantes, é o profissional de confiança da parte. No entanto, não é necessário sua aprovação pelo magistrado. O litigante apenas indica para que seja válida a apresentação de parecer técnico divergente ao do perito oficial. Agora eu passo a palavra para a Larissa. Bom, eu vou falar um pouco sobre o objeto da perícia, que são os fatos ou as questões contábeis relacionados com a causa, ou seja, o conjunto de fatos que originaram as divergências, que serão discutidas, examinadas e investigadas nos autos. Os fatos contábeis são aqueles fatos que alteram o patrimônio de forma qualitativa ou quantitativa. Por isso que, se julgado necessário, o objeto da perícia será encaminhado para análise de um perito. O objeto da perícia se constitui pela escrituração, pelas demonstrações contábeis e financeiras, pelos cálculos trabalhistas e financeiros, pela apuração de haveres e pelos demais documentos que o perito responsável pelo caso julgar necessário. A necessidade de um perito. A perícia pode ser requerida para diversos fins no âmbito de um processo, sendo ele litigioso ou não, porque a gente sabe que pode ocorrer imperfeições praticadas por uma das partes, nesse caso são os erros, que são quando ocorrem situações que não deveriam. São, no caso, interpretações erradas das normas contábeis, aplicação indevida de alguma norma, ou entendimento indevido de alguma das demonstrações, e as fraudes, que são quando alguém altera, manipula algum documento visando o seu benefício próprio. A perícia ela pode trabalhar em um espaço muito grande. Por isso que o juiz ele vai analisar o processo, verificar se é necessário ou não que seja realizada a perícia. E aí, se ele decidir que é necessário, ele vai nomear um perito, escolher ou contratar o mesmo. Pode passar. Considerando as alegações das partes e os fatos que são objeto da lide, o juiz vai avaliar se é relevante ou necessário que exista uma prova técnica contábil. E a nomeação desse perito é extremamente importante para o processo, porque é ele que vai utilizar técnicas e procedimentos específicos para emitir uma opinião acerca dos quesitos que foram questionados no processo. O perito ele só deve aceitar participar deste trabalho se ele se julgar capacitado tecnicamente, porque é através da opinião que ele vai emitir no laudo contábil ou no parecer que o juiz vai sentenciar o processo de uma maneira justa. Aqui, a gente tem uma pequena imagem sobre os procedimentos periciais contábeis, que demonstra um pouco mais da necessidade de ter um perito em um processo, porque é o perito que vai realizar os exames, que são as análises dos livros, registros de transações, os documentos, a vistoria, que são as diligências, né, que tem o objetivo de verificar e constatar a situação da coisa ou do fato que está sendo analisado,
A indagação, que é a busca de informação mediante entrevista com quem tem conhecimento do objeto da perícia. A investigação, que é a pesquisa, que vai trazer o laudo pericial ou o parecer, o que está oculto, ou seja, as informações que foram deixadas de fora de maneira errônea ou de maneira proposital. O arbitramento, que é a determinação de valores, quantidades, a solução de controvérsias através da técnica contábil. A mensuração, que é o ato de qualificação e quantificação das coisas, dos bens, dos direitos e obrigações das partes. O ato de estabelecer o valor das coisas, bens e direitos na avaliação. E, por último, a certificação, que é o ato de atestar a informação trazida no laudo e no parecer. Por isso que é muito importante ter a necessidade de um perito, porque a responsabilidade que ele tem sobre o caso é muito grande, porque ele vai assumir de forma pessoal a responsabilidade pelas informações, pelos quesitos que foram respondidos e pelos procedimentos que foram aplicados. Agora eu passo a palavra para o Alex. Olá, eu vou falar para vocês do Sistema Financeiro da Habitação. Até 1921, o investimento em construção de imóveis para locação era considerado rentável. Até essa época não existia problemas com a habitação. Após a Lei 4.403, de 21 de dezembro de 1921, durante o governo Epitácio Pessoa, na qual congelava o valor dos aluguéis, começou a ocorrer a desestimulação dos investidores na área de construção de imóveis para locação. Pode passar. Em 1928, no governo Washington Luiz, essa lei foi revogada, voltando à modalidade anterior. De 1928 até 1942, período em que não ocorreu intervenção estatal, não ocorreu também problemas na questão de habitação. Em 1942, após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da imigração de camponeses para as grandes metrópoles, isso provocou uma escassez de habitações, fazendo com que, na época do presidente 98, na qual congelava novamente o preço dos, né? Essa lei durou 22 anos e, ao longo desse período, trouxe consequências danosas na questão da habitação, como o déficit de residências nas grandes metrópoles. O problema da habitação começou a ser enfrentado em 1964, com a instituição do Sistema Financeiro da Habitação, juntamente com as sociedades de créditos imobiliários, das associações de poupança e empréstimo, do BNH, que é o Banco Nacional da Habitação. Juntamente com a correção monetária dos contratos imobiliários e também com o auxílio do FGTS, que foi instituído 2 anos depois, né? O sistema financeiro da habitação tinha como objetivo, além de solucionar a questão da aquisição da casa própria para as camadas inferiores da sociedade, também tinha o objetivo de estimular a indústria na construção civil, ampliando assim as ofertas de emprego para a população. Pode passar. Com a estabilidade econômica dos anos 80, isso provocou um forte impacto no sistema financeiro da habitação, provocando a redução nos recursos que retornavam ao sistema, sobretudo no subreajustamento das prestações dos imóveis.
Com o surgimento do plano cruzado, isso estimulou os investidores do mercado financeiro a aplicarem seus recursos na compra de imóveis devido à queda da inflação. Mas o que deveria alcançar a área da construção civil devido aos lucros imediatos, né, dos investidores, acabou ocorrendo a escassez da matéria-prima e com a institucionalização do ágio para aquisição de materiais, teve como consequência a queda do investimento no mercado imobiliário. Em novembro de 1986, com a extinção do Banco Nacional da Habitação, as suas funções foram transferidas para a Caixa Econômica Federal. Pode passar. Em 1991, na tentativa de recuperar parte do prejuízo sofrido pelo Sistema Financeiro da Habitação, foi aprovada a Lei 8.177, na qual determinava que as prestações sofressem reajustes mínimos, porém respeitando a relação prestação-renda, na época do financiamento ou da opção pelo PES, traço CP, que significa Plano de Equivalência Salarial por categoria profissional, né? E, atualmente, o Sistema Financeiro da Habitação atende ao financiamento de imóveis com os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e do FGTS. Inclusive, o plano, inclusive o programa Minha Casa Minha Vida. Agora eu vou passar para a Rayane, que ela vai falar do plano de equivalência salarial. Boa noite, eu sou a Rayane e vou explicar um pouquinho sobre o plano de equivalência salarial e a amortização nos contratos. O plano de equivalência salarial foi instituído com a finalidade de reajustar as prestações do financiamento quando houvesse alguma alteração no salário mínimo, mantendo-se, durante o prazo contratual, uma relação de proporção entre a prestação mensal e a renda familiar do adquirente. A amortização nada mais é do que um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma de reembolso do capital ou do pagamento de juros do saldo devedor. Pode passar. Pode passar isso também. Dentro dos diversos modos de amortização, a gente vai estar dando uma analisada nos 3 mais utilizados no mercado hoje, que é o SFA, o SAC e o SAC. O SFA, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, é um método usado em amortização de empréstimo, cuja principal característica é a apresentação de prestações ou parcelas iguais, em que seu valor de cada prestação ou pagamento é composto por 2 parcelas distintas, uma de juros e outra de amortização de capital. No SAC, a amortização é constante, de uma forma que a amortização do empréstimo por prestações, que inclui juros, amortizando assim partes iguais do valor total do empréstimo. Pelo SAC, as parcelas iniciais costumam ser mais altas, porque ela tem um sistema mais agressivo de amortização, que corta mais rápido o saldo devedor. Pode passar. Já no SAC, o sistema de amortização crescente, de acordo com Figueiredo, foi desenvolvido com o objetivo de permitir maior amortização do valor emprestado, reduzindo-se simultaneamente a parcela de juros sobre o saldo devedor. Por esse sistema, as prestações mensais iniciam-se mais próximas da estabilidade do contrato e, ao longo do decorrer desse contrato, os valores vão diminuindo. Além das amortizações que o contrato sofre, eles ainda podem sofrer uma correção monetária. Essa correção atualiza os valores das prestações do saldo devedor e pode seguir 2 formatos, o pós-fixado e o pré-fixado. No pós-fixado, a correção está atrelada a um índice de mercado, o TRE, IGPM, o IPCA,
e é calculada sempre após o fechamento do mês anterior, por isso que tem o nome de pós-fixado. Já no pré-fixado, o banco estima uma correção e embute esse percentual na taxa de juros do financiamento. Por esse motivo, quando o sistema utilizado pelo banco é o pré-fixado, a taxa de juros é superior ao modelo pós-fixado, pois já contempla essa estimativa. Agora eu vou passar a palavra para a Elisa, explicar um pouquinho sobre laudo e parecer. Boa noite, meu nome é Elisa, vou falar um pouco de laudo e parecer técnico. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos que devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto, e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. Laudo, conceito. O laudo pericial contábil é a materialização do trabalho pericial desenvolvido pelo perito. É a peça técnica do perito nomeado, elaborada por determinação judicial, arbitral ou ainda por força de contratação. Parecer, conceito. O parecer pericial contábil é o documento técnico de perito indicado ou contratado. É elaborado por determinação judicial ou em função de contrato. Uma estrutura de laudo não existe, uma estrutura padrão do laudo pericial, mas existe algumas formalidades utilizadas para compor a estrutura. De acordo com a resolução CFC número 1041/05, todo laudo pericial contábil deve conter algumas informações básicas, entre elas, identificação do processo, síntese do objeto da perícia, metodologia adotada para os trabalhos periciais, identificação das diligências realizadas, transcrição dos quesitos, respostas aos quesitos, conclusão, rúbrica e assinatura do perito contador, identificação da categoria profissional do perito contador, número de registro do perito contador no Conselho Regional de Contabilidade. Lopes de Sá ressaltava que os laudos em suas estruturas devem encerrar identificações dos destinatários do perito, das questões em que foram formuladas e conter respostas pertinentes, devidamente argumentadas, anexando-se o que possa reforçar os argumentos das respostas ou opiniões emitidas. Agora eu passo a palavra para o Alex, falando um pouco da análise de caso. Vamos verificar uma análise de laudo pericial envolvendo o sistema financeiro da habitação. Devido a todos esses transtornos de alterações nas leis de financiamento, os mutuários começaram a entrar na justiça para requerer revisão de prestações que eles entendiam que estavam sendo lesados, né? Aí que entra o papel da perícia para elucidar as cláusulas contratuais que foram acordadas, né? Vamos verificar esse caso aí, que trata-se de uma ação ordinária de alteração contratual, revisão de prestação, saldo devedor e repetição de indébito, que são prestações pagas indevidamente ou prestações pagas a mais, entendeu? O imóvel, no caso aí, foi adquirido em 18 de 3 de 1997 através do Sistema Financeiro da Habitação, com base na Lei 4.380/64. O contrato foi firmado com base na legislação específica do Sistema Financeiro da Habitação e não pela Lei 8692/93. Os autores alegam que não estão conseguindo acompanhar o aumento das prestações e o saldo devedor. Os autores também alegam que por diversas vezes tentaram, junto ao Banco Réu, a revisão dos valores cobrados nas prestações, mas o Banco Réu informou que o financiamento foi feito pelo plano de
plano de comprometimento de renda, da Lei 8692/93. Ao final, os autores requerem a revisão das cláusulas e distorções atuais subordinadas ao PES, que é o Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional, e os juros não superiores a 10%, conforme a Lei 4.380 de 64. Em contestação, o réu alega o seguinte, que o financiamento foi feito pelo Sistema Financeiro da Habitação é possível em razão do equilíbrio, pois o agente financeiro capta dinheiro da poupança, remunerando-os com 0,5% de juros ao mês, mais a taxa referencial. E na outra ponta, a empresa com juros de menos de 1% ao mês, mais a taxa referencial. Alega também que o contrato prevê a atualização do saldo devedor com base nos índices utilizados pelo banco para a atualização dos saldos das cadernetas de poupança, conforme leis 8.177/91 e 8692/93, que é absurda a alegação de inconstitucionalidade da lei 8692/93 e que o contrato prevê, em sua cláusula 6ª, a aplicação do plano de comprometimento de renda, que a forma de reajuste das prestações do saldo devedor estão previstas na Lei 8692/93. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados. Quanto ao critério de reajustes de prestações e do saldo devedor, esses aí são os quesitos do réu. Pode passar. Aqui o juiz pergunta ao perito qual o plano de reajuste das prestações e acessórios contratado entre as partes e para ele explicar os critérios de correção. O perito responde que o devedor pagará o financiamento ao credor de acordo com o plano de comprometimento de renda, com as tabelas calculadas pela tabela Price, que é o sistema francês de amortização. O juiz pergunta também, o juiz pede para esclarecer se os autores solicitaram a revisão administrativa dos reajustes aplicados à evolução dos encargos mensais. Em resposta, o perito diz que não consta nos autos qualquer pedido de revisão dos reajustes aplicados aos contratos, solicitado pelos autores. O juiz pergunta também se o agente financeiro respeitou os índices pactuados entre as partes ao proceder reajustes das prestações. Em resposta, o perito diz que sim. Quanto à utilização da TR como índice de reajuste, o juiz pergunta se a utilização de indexadores em contratos para atualização de valores implica obrigatoriamente na adoção de índices de mensuração da inflação, e para justificar a resposta. A perícia responde que os indexadores monetários são utilizados com o objetivo de manter atualizado o valor da moeda para não perder o seu poder de compra, buscando compensar a inflação do período mensurado. O juiz pergunta também se é correto afirmar que o índice utilizado pelo agente financeiro para reajuste das prestações e do saldo devedor são os mesmos praticados para reajuste das cadernetas de poupança, visando o equilíbrio contratual. Em resposta, o perito diz que sim. Quanto à suposta capitalização de juros, o juiz pergunta em relação à reclamação do autor quanto aos juros cobrados pelo banco réu, se no caso é correto afirmar que os juros compostos é caracterizado pela incorporação dos juros ao saldo devedor, formando, via de consequência, base de cálculo para a incidência de novos juros. Em resposta, o perito diz que sim, que é correto. Então, não procede a reclamação do autor. Depois o juiz pergunta se o juros cobrado está devidamente
de acordo pelo índice contratual de reajuste. Em resposta, o perito diz que sim, o valor dos juros é obtido mensalmente pela taxa que foi pactuada entre as partes, que no caso aí é de 0,94888,33%. Quanto ao demonstrativo apresentado pelos requerentes, o juiz pede para o perito esclarecer se os demonstrativos de cálculos apresentados pelos requerentes foram baseados no instrumento firmado entre os litigantes. Em resposta, a perícia diz que os demonstrativos dos autores não coincidem com os acordados em contrato, como, por exemplo, taxa efetiva de 10% ao ano, quando no contrato está 12%, sistema de correção de prestação pelo índice de reajuste da categoria profissional do mutuário, quando no contrato prevê pelo saldo devedor, e os quesitos do autor. Pode mudar. Quesitos do autor. Qual a data, o juiz pergunta qual a data, valor e prazo do contrato de financiamento habitacional em questão. Em resposta, o perito diz que está datado de 18/3/1997, o valor do financiamento foi de R$ 37.566,60, no prazo de 180 meses, podendo ser prorrogado por mais 60 meses. Qual foi o plano de financiamento? E se este plano prevê reajuste das prestações de acordo com os aumentos salariais do mutuário titular? Em resposta, o perito diz que o plano foi o plano de comprometimento de renda e não prevê os reajustes de acordo com os aumentos salariais do mutuário, e sim conforme estabelecido no artigo 4º da Lei 8692/93. A perícia esclarece que o percentual máximo é 30% do valor da renda do mutuário. O juiz pergunta se o réu reajustou as prestações através do plano de equivalência salarial por categoria profissional, como determina a Lei 2164/64. Em resposta, o perito diz que não foi por essa lei devido o contrato ter sido firmado pelo plano de comprometimento de renda. Qual a taxa de juros cobrada pelo réu? Em resposta do perito, a taxa foi de 12% ao ano e a taxa nominal 11,3866% ao ano. Os juros incorridos no mês em algum momento supera o valor da prestação? Em resposta, o perito diz que não. Agora vamos para as considerações finais da perícia. Nas considerações finais, a análise do perito ficou da seguinte maneira. O contrato firmado foi pelo plano de comprometimento de renda, definido conforme Lei 8692/93 e não pelo PES, que é o plano de equivalência salarial por categoria profissional, como desejava o autor. De acordo com a Lei 8692/93, em contrato firmado entre as partes, o reajuste do saldo devedor deve ser efetuado pelos mesmos índices utilizados para atualização dos depósitos em caderneta de poupança correspondentes ao dia da assinatura do contrato, e não pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme pretendido pelo autor. A Lei 8692/93 assegura ao mutuário que as prestações mensais não podem ultrapassar 30% da sua renda familiar. Assim sendo, não existe razão ao autor, posto que o contrato firmado com o réu está subordinado à Lei 8692/93, de 21 de julho de 1993. A perícia encerra o presente laudo colocando-se à disposição das partes para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Agora eu vou passar a palavra para a Elisa, que ela vai dar a conclusão. A conclusão, em virtude dos fatos mencionados, demonstrou-se a importância do perito contábil na resolução em um processo judicial, através do seu conhecimento e experiência, pois a perícia contábil é de competência
exclusiva do contador. A determinação a ele conferida exige que realize seu trabalho de forma cautelosa, apurando os fatos do processo de forma ética, sempre respeitando as normas brasileiras de contabilidade e o Código de Ética Profissional. Vimos que o sistema financeiro da habitação surgiu para proporcionar construção e aquisição de casa própria e, assim, estimular a indústria da construção civil. Abordou-se ainda as leis que regulamentam o sistema financeiro da habitação, bem como os procedimentos utilizados pela perícia contábil. Também observamos que o perito elaborou o laudo de acordo com as normas e atendendo todos os requisitos do juiz. É isso, boa noite. Esse é o nosso trabalho, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.